Olá, povo de Deus. Hoje eu quero falar com vocês subordinado a esse tema: domingo, sol invictus e adoração cristã. História documentada versus interpretação. Texto básico com grego traduzido, Atos capítulo 20, o versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. A tradução literal diz assim: e no primeiro dos sábados, isto é, o primeiro dia após o sábado, estando nós reunidos para partir o pão. Eu preciso dar uma nota exegética aqui. A expressão miaton, sabaton, é um hebraísmo comum que significa o primeiro dia da semana, usado amplamente no judaísmo do século I, meus queridos. 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 2, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte. Ou seja, aqui mostra organização comunitária cristã antes de qualquer decreto romano, meus queridos. A afirmação de que adorar a Deus no domingo equivale a adorar o Deus Sol. Mistura dados históricos reais com conclusões que não são históricas. O desafio hermenêutico é não confundir nomenclatura cultural com conteúdo teológico, nem decreto civil com doutrina cristã, meus amados. A Bíblia, a história romana e os documentos cristãos antigos precisam ser lidos com método, não com suspeita ideológica. O Império Romano nomeava os dias conforme astros, dies solis, dia do sol. O culto ao sol invictus existiu no século II ao século XIV. Constantino, em 321 d.C., decretou o domingo como dia civil de descanso, não como doutrina cristã. Cristãos já se reuniam no primeiro dia da semana no século I, sob perseguição romana, meus amados. Não existe documento romano afirmando que cristãos adoravam o sol. Texto cristão primitivo associando o domingo à adoração solar. Nomenclatura cultural não define conteúdo espiritual, meus queridos. O nome domingo vem do latim, não da teologia cristã. A Bíblia nunca chama o dia de dies solis, mas de primeiro dia da semana, dia do Senhor, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Trocar o nome não muda o objeto da adoração. O decreto de Constantino foi civil, não doutrinário, meus amados. O decreto de 321 depois de Cristo regulava descanso público. Não impôs liturgia, não redefiniu fé cristã. A igreja não nasceu no palácio imperial, mas nas casas e nas catacumbas. A prática cristã antecede o poder político, meus amados. Atos capítulo 20, o versículo 7, e 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 2, provam reuniões no primeiro dia, organização comunitária, celebração da ceia. A fé cristã não foi moldada por Constantino. Constantino lidou com uma fé já existente. O Novo Testamento não absolutiza dias. Colossenses capítulo 2, versículo 16 diz assim: ninguém vos julgue por sábados. Marcos capítulo 2, versículo 27, o sábado foi feito por causa do homem. O foco bíblico não é o calendário, mas o senhorio de Cristo. A verdadeira adoração transcende tempo e espaço, meus amados. João capítulo 4, versículo 23, no grego diz assim: em pneumatikai aletheia, em espírito e em verdade. A adoração cristã não depende de astros, não depende de datas, não depende de decretos, depende de relacionamento com Deus.
Por isso que é preciso uma distinção necessária aqui. Judaísmo, sábado como sinal da aliança mosaica. Cristianismo, Cristo como cumprimento da lei. Essa distinção é histórica, documentada, não resultado de corrupção ou troca de divindade. Do ponto de vista histórico e bíblico, é possível afirmar com segurança: o nome domingo vem da cultura romana. O culto ao sol existiu no Império Romano. Cristãos já se reuniam no primeiro dia da semana, antes de Constantino. Não há prova histórica de adoração cristã ao Deus Sol. A história documenta fatos. A fé interpreta significados. Então, meus amados, misturar os dois sem critério gera confusão. Não é verdade? A adoração cristã não está presa a um dia, mas a uma pessoa. Jesus Cristo, o Senhor da história, do tempo e da eternidade. Que Deus abençoe.